Vou te dar outro exemplo de movimento de vida e movimento de morte, ok? Lembrando que o movimento de vida e o movimento de morte são dois movimentos que eles são naturais nos seres humanos e em qualquer ser vivo. É o ciclo que se desenvolve e que segue, certo? Então, outra coisa que a gente precisa retomar é que o movimento de vida e o movimento de morte são movimentos, muitas vezes, são nossas escolhas inconscientes, porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está escolhendo aquilo e que aquilo vai nos levar para a morte, ok? Vocês conhecem aqui, ó, esta planta, ó? Conhecem? Reconhecem? Deixa eu colocar o fruto dela que de repente fica mais fácil para vocês conhecerem, ó, reconhecerem, ó. Olha aqui que linda, ó. Olha só que maravilha. Bom, para vocês que não reconheceram, essa é a jurubeba. É a jurubeba. E a jurubeba, ela é amarga. Essa sementinha dela a gente usa para colocar na comida. Inclusive tem muita gente que coloca no arroz. Fica bonito assim, aquele arroz branquinho com a jurubeba ali. Então tem um monte de gente que gosta e que faz uso. E ela também é medicinal. Por quê? Porque como ela é amarga, ela trabalha as questões do fígado. E aí ela está aqui plantada também na praça, de frente aqui à minha casa, mas esse pé de jurubeba não fui eu que plantou. Eu não plantei esse pé de jurubeba. Quem plantou foi o meu vizinho. E aí, assim, ele me autorizou um dia, ele falou assim, olha, tem jurubeba. Ele veio aqui, colheu a jurubeba e me ofereceu. Eu falei, não, quero não, é amargo, não gosto não quero não. Mas obrigada por ter me oferecido. E aí ontem aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho assim muito legal, que assim, ó, um outro vizinho aqui da praça, ele usa a jurubeba, ele come diariamente. E aí ontem, como era domingo, dia de feira aqui no nosso bairro, mas como não teve a feira e ele foi lá para comprar, ele viu que tinha aqui. Aí o que ele fez? Ele foi até a minha janela, me chamou e me pediu autorização para colher a jurubeba do pé, as sementinhas que estavam no ponto de colher. Não é essa aqui, tá? Essa aqui não está no ponto de colher ainda para usar. E aí ele me explicou que ele queria a jurubeba porque ele precisava, porque ele faz uso, é bem assim, ele usa várias vezes na semana a jurubeba. E aí eu disse para ele que não era meu, que era do vizinho, o vizinho que tinha plantado, mas que ele podia pedir para o vizinho. E aí ele me explicou que o vizinho não estava. Eu falei, bom, como o vizinho não está, então eu te autorizo a pegar, porque o vizinho já me ofereceu, disse que quando eu quiser, eu posso vir e colher. Claro que colher da maneira certa. O que seria a maneira certa? A gente vem aqui e tira só essa partezinha aqui, tá vendo? A gente colhe aqui, ó, para quê? Para não estragar, para não entrar no movimento de morte. Porque o movimento de morte, gente, é a gente fazer ações, é a gente ter comportamentos, a gente ter ações, a gente ter hábitos, que a gente faz o quê? Que a gente dê um fim na planta. Então, ao invés de eu pegar só isso daqui e cuidar para que a planta me dê novos frutos, o que que eu faço? As pessoas costumam vir e costumam quebrar. E aí elas vão quebrando e a planta vai perdendo força e acaba morrendo. Então, isso seria um movimento de morte. Aí esse vizinho, que eu ainda não tinha visto aqui, né? Ele veio, me pediu. E aí, quando eu autorizei ele a pegar, porque o vizinho que plantou já tinha me autorizado a colher, então eu falei para ele, bom, como eu não vou usar e ele já me autorizou, então eu te autorizo a pegar, pode pegar. E aí, a hora que ele estava pegando, ele me contou para que ele usava. Ele falou assim, que ele usa, que ele precisa, ele não pode ficar sem, porque ele usa para tratar as questões do fígado dele. E aí eu disse para ele assim, que interessante, pois então, além de comer a jurubeba, você precisa também trabalhar a sua raiva. Aí ele riu e disse assim para mim, é algo que eu tenho muito. Então, a raiva é outro movimento de morte. Veja bem, a raiva ela é movimento de morte se você for acumulando-a. Por quê? Cada vez que você acumula, isso vai ficando, vai estagnando dentro de você e isso vai crescendo dentro de você. E aí depois você pode ter atitudes
que você não consegue conter, entende isso? E essas raivas assim acumuladas, elas fazem mal para o seu sistema nervoso, para o seu sistema de você conseguir dormir. De repente ela desencadeia uma raiva não, desencadeia uma insônia, porque você está tanto no movimento você está tanto na energia da raiva, tem tanta raiva acumulada dentro de você, que você fica focado naquela pessoa que gerou essa raiva, e aí você não consegue nem relaxar para dormir. Então, quando eu disse para ele, ele riu e ele realmente admitiu que ele tem muita raiva. Então, quando você vai acumulando essas raivas, você está então no movimento de morte. Agora, quando você vai trabalhando diariamente o que acontece, ao invés de acumular essas raivas, se você for colocando para fora, você tem condições de colocar esse sentimento para fora de uma maneira saudável, não de uma maneira que vai inclusive poder desencadear outros movimentos de morte, tanto seu quanto da pessoa que te causou esse movimento, essa raiva, entende? Então, você não precisa estar comendo jurubeba todo dia para poder trabalhar o seu fígado, porque o fígado é um dos órgãos onde vai estar acumulada essa energia da raiva. E a raiva, eu quero deixar bem claro que ela não é em si o movimento de morte. A raiva, ela pode desencadear o movimento de morte, se você fizer dessa maneira que eu estou falando, deixar ir acumulando. A raiva, ela é um movimento necessário na nossa vida. A raiva, ela é uma demonstração de que você está vivo, de que você está sabendo o que está acontecendo com você, de que você está simplesmente sendo atacado, de que você está simplesmente sendo invadido. Então, a raiva, ela é benéfica. A questão, o que é maléfico é o que você faz da raiva. Entende? Então, assim, ó, a gente precisa muito focar no mensageiro. Não, desculpa, gente, a gente precisa focar na mensagem e não no mensageiro. Então, assim, ó, foca no que desencadeou a sua raiva e não em quem desencadeou a sua raiva, porque a pessoa que desencadeou a sua raiva, ela simplesmente foi um instrumento do universo usado para você prestar atenção naquilo que te tirou do trilho, do eixo. Então, olha para isso, não deixe isso acumular não, para que você não precise depois ficar usando a jurubeba, um alimento amargo, para tratamento, mas que você possa usar como opção para saborear esse tipo de sabor e não para tratar, ok? Até mais!